Olá, sejam bem-vindos aos Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. Mas para juntos abordarmos estes temas relacionados à nossa sociedade, eu conto hoje com a ajuda de dois comentadores. Eles que são Nuno Correia, fisioterapeuta. Olá, Nuno. Olá, Inês, tudo bem? E também Elson Ventura, aluno na área de Direito. Olá, Elson. Olá, Inês. Sejam bem-vindos. Nós hoje vamos falar sobre um tema pertinente, que continua a ser pertinente, certamente que vai continuar a ser, porque está relacionado com a habitação, neste caso, em Portugal. E eu vou começar por ler uma notícia que refere que a Amnistia Internacional voltou a chamar a atenção para a crise habitacional em Portugal, denunciando, no seu relatório anual de 2024-2025, que o acesso à habitação a preços acessíveis continua a ser um problema grave e persistente no país. Elson, contra factos, não há argumentos, não podemos fugir desta notícia. Eu queria convidar-te a comentar esta notícia com base no que nós conhecemos. Bom, e a notícia por si só é autoexplicativa, mas desenvolvida exatamente. Há demasiada procura para pouca oferta, e principalmente em áreas metropolitanas, onde é concentrada a maior parte da população, que vem para aqui por vários objetivos, trabalhar, estudar, construir família, objetivos. E não há uma oferta suficiente de casas. E o que é que isso faz? Leva à especulação imobiliária e, por si só, ao aumento dos preços, de forma até exagerada. Muitas das vezes em zonas onde não há assim tanto a agregar, não há assim tanto serviço que agrega o facto de estar bem localizada, ou vista, seja o que for, mas com preços absurdos. E não falamos só de casas inteiras, falamos de T1, T2, T3 e por aí vai. Isso tudo, obviamente, afeta o funcionamento de uma sociedade. Exato. Nuno, a acrescentar alguma coisa a este comentário da notícia? Um pouco assim, um bocado controverso, mas temos que ver isso. A oferta é pouca, mas temos que ver também o nível de população aumentar. Sem quem está em logismos, temos a imigração também a aumentar. Nada contra, pelo contrário, Portugal precisa de imigração bastante. Então, se aumenta o número de procura, a oferta é pouca, só isso faz disparar o preço. Porque vemos um grande investimento, e houve na altura que falou-se muito, e não é o tema para hoje, dos vistos gold, que se falava muito, em compravam apartamentos para terem acesso ao visto gold. Ou seja, isso me fez disparar em muito os preços da habitação, com uma especulação imobiliária. Temos que ver aqui uma coisa. Há várias nuances, temos que também saber ver. A pouca oferta, que o Estado não precaveu isso. Ok, procuramos, queremos mais pessoas, queremos pessoas que imigrem para cá, precisamos mais pessoas, tudo bem, certo. Mas temos que ver outro ponto. Temos que dar condições. E a condições começa pela habitação. Se não há um número de habitação suficiente, se nem a parte privada, nem o próprio Estado tenta intervir nessa área, claro que os preços vão aumentar. E depois temos alguém que consegue vir cá investir em dinheiro e consegue comprar uma casa, um T1, por preços muito acima do que era o valor comum, ou seja, tudo o resto vai começar a subir. Exatamente. E a população média, temos um ordenado que não é dos mais altos da Europa, como é que paga isso? Como é que consegue ter acesso ao crédito bancário? Se o seu ordenado não consegue permitir isso. Ou então, se consegue ter um crédito bancário, todos os rendimentos não são para pagar o crédito bancário, quando sabemos que tem que ser um terço. Então, há aqui muitas nuances que têm que ser vistas, em que o Estado não está a cautelar as necessidades do povo. Tem que haver aumento da oferta, tem que haver um bom controle nos arrendamentos, também temos que ver a questão, há investimento. Claro que as pessoas têm que investir e Portugal precisa de investimento externo, 100% de acordo, mas tem que haver um controle sem pôr em prejuízo a população que cá está. Exatamente, e ter a noção de que quando nós falamos nesta questão da habitação, nós não estamos a falar só porque sim, passa a expressão, é porque isto coloca em causa o bem-estar de cidadãos portugueses das diversas áreas. E um jovem que quer começar a trabalhar não consegue comprar a sua casa. Antigamente era uma coisa que se falava há 20, 30 anos, um jovem começa a trabalhar... casa própria com 20 anos, exatamente. Não, aos 20, 22, 23 anos, qual o jovem consegue comprar uma casa? Sem ajuda dos pais, claro. Se vai ajuda dos pais, tudo bem. Sem ajuda dos pais, qual o jovem consegue chegar a comprar uma casa? Tem um em Lisboa, para Lisboa, que é em Lisboa. E iremos para Lisboa, mesmo fora dos redores de Lisboa, os preços estão a disparar. E Lisboa, a nível europeu, nem temos como defender essa questão. Elson, quando nós falamos aqui os preços estão a aumentar, os preços dos imóveis, tem que haver uma causa. Tem que haver várias causas, na verdade. Quais são as causas que podem justificar este aumento dos imóveis em Portugal? Lá está. O Nuno, por acaso, tocou num ponto que eu queria desenvolver e bom ponto que tocaste também, que é a questão de que
aumenta-se o número de imigração, chama-se mais pessoas para trabalharem cá, mas não há cá suficiente para todos. Ou seja, traz a mão de obra, mas como não tens o preparo para estabilizar a mão de obra aqui em Portugal. Mão de obra que é necessário. Exatamente. Por em causa a entrada de imigrantes. Mão de obra que é bastante necessário, sem essa mão de obra, se calhar a economia portuguesa não funcionaria. Exatamente. Não estamos a dar condições para que a mão de obra esteja em Portugal. E isso, obviamente, afeta, porque temos a população a aumentar, por um lado, temos pessoas a entrar no país e sejam muito bem-vindas, por outro. Sem contar de outros fatores que influenciam a disparar os preços, e principalmente em zonas bem localizadas. Zonas onde, por exemplo, para quem tem um trabalho, perto da sua casa tem um trabalho, tem também centros comerciais, tem também deslocamento, metro, comboios, tudo isso faz o preço disparar por ser uma casa bem localizada. E cada vez mais isso aumenta o preço ao longo do tempo, principalmente quando há muita procura e pouca oferta, onde vão começar a expandir a área de procura para as zonas cada vez mais longe do centro das cidades. Exatamente. E Nuno, tu há pouco tocaste aqui um bocadinho nesta questão, mas de que maneira é que esta habitação acessível, aliás, o facto de uma habitação acessível não existir pode afetar os diferentes grupos sociais que existem na nossa sociedade, desde jovens, a jovens adultos, pessoas, famílias mais necessitadas, de que maneira é que pode afetar um preço, o bem-estar de uma família? Logo, é isso que é o base, não é? Se não há condições habitacionais, só aí estamos a quebrar um pilar da sociedade, né? da democracia. Então, um jovem que quer construir a sua vida e já sabe que não pode construir a sua vida porque não tem casa, vai ver com os pais, já aí vai ficar limitado. O que acontece depois? Que vemos, o meu salário não dá, na Europa, o mesmo serviço, eu vou receber o triplo. E lá consigo ter. Então vou embora. Então estamos a querer buscar lá fora mão de obra que falta, mas ao mesmo tempo estamos a mandar para fora mão de obra que nos faz falta. Exato. Então é um grande problema. Por exemplo, as famílias que não conseguem ter condições, e agora, desde que houve a questão do Covid e os juros aumentaram bastante, famílias que não conseguem pagar as rendas da casa pelos preços que houve, não houve um controlo ou uma defesa por parte do Estado dos cidadãos, porque não vamos esquecer, e agora não tem nada a ver com este tema, porque a questão, quando foi preciso, quem ajudou os bancos foi o povo, não é? Porque era dos contribuintes que entrou lá, mas quando o povo precisou, não foram os bancos que ajudaram, nem o Estado. Então vemos assim, as pessoas a passar com dificuldades em pagar casas, depois vemos a questão, não é possível comprar, o acesso à habitação, o crédito não é fácil, vamos para o aluguer. Então, ou seja, se não há tanta oferta, os próprios senhorios vão aumentar os preços, porque há muita procura. Então estamos aqui com um problema. Como é que damos condições a crianças que não sabem viver em condições, ou têm que viver muito longe da escola, muito longe do local de trabalho? Exatamente. Estamos a destruir uma sociedade. Como já falámos noutros programas, também falámos sobre saúde. Se não há saúde, destruímos a sociedade. Se não há habitação, destruímos a sociedade. Não é? Como vemos idosos que depois não conseguem pagar a casa, como é que fazem? Ou muitos que tinham... ok, a partir dos 65 anos ninguém pode ser despejado. Mas muitas vezes estão a chegar para a forma, não têm como pagar aquela renda. Se as rendas aumentam muito, como é que fazem? Bom, aos 50 anos começam a comprar uma casa, aos 55, aos 60 vão pedir um empréstimo ao banco. Que banco é que vai emprestar crédito de habitação a pessoas com essa idade? E isto é a problemática que nós estamos a enfrentar neste momento, estamos a ver na sociedade. Que é uma coisa transversal, não é só os jovens, não são só os jovens. Uma sim, muito importante do governo, de baixar do acesso ao crédito de habitação para jovens, certo? Mas isso se resolveu? Isso é na entrada também. Exatamente, resolveu. Aumentou a oferta? Não. Atingiu alguma faixa de jovens? Tudo bem, alguns foram, mas e os outros? Como é que depois pagam aquela renda? Os ordenados em Portugal são compatíveis com as rendas? Quando vemos que Lisboa é uma das cidades mais caras para ter casa? E os rendimentos não estão de longe de ser os mais altos da Europa? Não, para acompanhar a para acompanhar a crescida. Exatamente. E quem fala não fala só renda, porque tu pagas a renda, mas também tens outros... Exatamente. A pessoa só paga a casa e a água. Aumentou, vimos as comunicações que aumentaram também. Pois, sem contar a constante manutenção. Os combustíveis do carro. Aumentaram, o que mais aumentar aumentou. Então, se tudo aumenta e o ordenado está longe, o aumento dos ordenados está longe de acompanhar esse aumento, muito longe, então, faz-nos pensar. É mesmo. Mas antes de nós prosseguirmos aqui no nosso raciocínio relacionado com a habitação, eu quero convidar a doutora Luísa a poder abordar esta temática à luz da nossa Constituição da República Portuguesa. Hoje vamos
falar do direito à habitação. Quando falamos do direito à habitação, falamos de um direito que é fundamental e que deve assistir a todas as famílias. Antes de entrarmos nos princípios fundamentais, gostaria de ler o artigo 67, que nos fala do que é a família na Constituição. O número 1 diz-nos que a família é o elemento fundamental da sociedade e, por isso, tem o direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitem a realização pessoal dos seus membros. Se uma família não tiver habitação, onde é que fica o direito das famílias? O Estado, ele tem que promover a independência social e económica dos agregados familiares. Incumbe ao Estado, diz o número 2 deste artigo. Então, para que haja independência social e económica, tem que haver habitação. Se não houver habitação, onde fica a dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental e básico da República Portuguesa. Artigo 1º. Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Artigo 2º. A República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular e que implica o respeito e a garantia e efetivação dos direitos e liberdades e garantias fundamentais. Se não houver habitação, onde ficam as famílias? Onde fica a dignidade da pessoa humana? Onde ficam os direitos, liberdades e garantias fundamentais? Onde fica o respeito pela Constituição, na medida em que nós vamos ver que a habitação incumbe ao Estado e o Estado ele tem que se subordinar à Constituição conforme diz o artigo 3º. Onde fica a habitação? Onde fica o direito à vida? Sem habitação, o direito à vida fica comprometido. Onde fica o direito à integridade pessoal? Direitos que estão previstos no artigo 24 e 25 da Constituição. Onde fica o direito à infância, que está previsto no artigo 69, o direito à juventude, o artigo 70. O artigo 70 inclusivamente protege os jovens na aquisição de habitação. Onde fica a terceira idade? Não fica. A habitação é um direito fundamental. E nós sabemos que as tarefas fundamentais do Estado, que estão no artigo 9º, são, desde logo, a linha B, garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático, a linha D, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo, a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais. Então, isto é uma tarefa fundamental do Estado. A habitação está aqui. Mas gostaria também de ler o artigo 81, que fala não de tarefas fundamentais, mas fala de incumbências prioritárias do Estado. Fala da organização económica. O artigo 80 diz-nos que tem que haver uma subordinação do poder económico ao poder político democrático. Mas esta subordinação tem que acontecer não para os interesses do poder político democrático, tem que existir para o interesse dos soberanos, tem que existir para o interesse da população. E o artigo 81 diz-nos que incumbe prioritariamente ao Estado, no âmbito económico e social, a linha A, promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, a linha B, promover justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções de desigualdades na distribuição das riquezas e do rendimento. Então, onde é que fica a habitação nisto, se o Estado não garantir a habitação? O artigo 65 da Constituição diz-nos qual é que é o direito à habitação e diz-nos qual é que é a obrigação do Estado nesse direito. E se nós olharmos, o número 1 diz-nos todos, e aqui eu sublinho, todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Quando falamos em habitação, não falamos de um quarto, não falamos de um espaço numa camarata, não falamos de uma habitação sem condições. O direito à habitação só se cumpre quando é dado a todos para a própria pessoa e para a sua família e quando implica uma dimensão adequada, condições de higiene e conforto que preservem a intimidade pessoal e a privacidade familiar. E o número 2 deste artigo diz-nos que, para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado. Não é aos cidadãos portugueses, é ao Estado. Incumbe programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social. Esta política de habitação tem que implicar a intervenção do Estado em diversos setores, nomeadamente no mercado do
arrendamento e no mercado da compra de habitação. Se o Estado não tiver esta intervenção, se isto não for acessível aos portugueses, então esta política, por este motivo e por tantos outros, não vai estar a funcionar e não se vai estar a cumprir este artigo. A linha B, promover em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, responsabilização das câmaras municipais, juntas de freguesia, a construção de habitações económicas e sociais. Estimular a construção privada com subordinação ao interesse geral e o acesso à habitação própria ou arrendada, incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e de autoconstrução. O número 3 vai mais longe. Diz-nos que o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda que seja compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Portanto, o Estado tem que garantir. Este artigo está extremamente bem concretizado na Constituição, com o que é o direito à habitação, ou seja, o que é que os portugueses têm direito e com o que é que o Estado tem que fazer para que este direito exista. Mas este direito também está bem concretizado na Lei de Bases da Habitação, que nos diz muito claramente que a política de habitação, o direito à habitação é dirigido às pessoas, é dirigido às famílias e que nos diz também que quem tem que garantir é o Estado. O artigo 3º diz logo, é um princípio geral. O Estado é que é o garante do direito à habitação e tem que o fazer acontecer. E aqui Estado fala-se de todas as entidades, a própria Constituição fala em câmaras municipais, fala nas juntas de freguesia, autarquias locais, administração pública, tudo isto tem que garantir. O direito à habitação é, como diz o artigo 7º desta lei, todos têm o direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, condições de higiene, conforto, que preserva a intimidade pessoal e a privacidade familiar. E isto tem que acontecer. Para esclarecimento, também dizer que o artigo 16 fala da Política Nacional da Habitação. Se isto não estiver a acontecer, o Estado não está a cumprir a sua tarefa fundamental nem as suas incumbências prioritárias e as desigualdades não vão deixar de existir, o problema social da habitação vai continuar a existir e eu gostaria apenas de terminar dizendo que o Estado, além de ter que garantir o direito à habitação de todas estas maneiras, tem ainda que garantir o direito à habitação numa situação de particular fragilidade que é o despejo. O despejo existe e a lei da habitação, ela fala no artigo 13º que o Estado tem que garantir a proteção e o acompanhamento no despejo. Ninguém pode ser colocado na rua, ninguém pode ser retirado de uma casa, seja por sentença judicial, seja por que meio for, por uma decisão administrativa, sem que haja uma alternativa habitacional. E esta alternativa habitacional é da responsabilidade do Estado. São estas as tarefas e as incumbências prioritárias do Estado, são estes os direitos dos cidadãos. É importante saber, conhecer para responsabilizar. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Luísa, pelo seu comentário. E nós agora vamos mudar aqui um bocadinho o rumo. Não é mudar, mas falar também noutra vertente. Falámos na problemática, no que é que está a acontecer a nível da habitação. Vamos tentar falar em soluções, no sentido de analisar ou colocar em cima da mesa o que é que o Estado tem estado a fazer relativamente a esta questão. Elson, eu queria começar por aí. Então, como é que as políticas públicas têm estado a combater este problema da habitação em Portugal? Bom, temos medidas onde estão a ajudar no incentivo, né, para os jovens mais cedo conseguirem ter habitação. Ajudando no valor da entrada, claro, dá um empréstimozinho, mas isso não é suficiente, porque uma habitação não falamos só em termos de pagar a casa, tem todos os custos associados mais à frente. Falamos de renda, e até o que foi mencionado mesmo numa parte. Ok, pagas uma renda de 800 euros, recebes 1000. Tens o valor da entrada? Tens os 30, 20 mil? Tens. Mas e depois, como é que fica? Não consegues sustentar isso. Dás o valor da entrada, mas não tens como sustentar esse estilo de vida. O facto de teres uma habitação, que deveria ser o básico, mas esse estilo de vida não tem como ser sustentado. Então, é necessário medidas mais agressivas, de forma a prevenir ainda mais e a tentar cortar mais esse mal que já está instaurado por aí. Exatamente. Mais alguma coisa a acrescentar, Nuno? Há pouco estávamos os três a falar nesta questão. Sim, é um ponto importante. Damos a entrada e, por acaso, não sei, comentámos isso há pouco, não tenho acesso aos dados, desde esta medida que o governo do PSD e do CDS implementaram. Não sei quais são os resultados de adesão ou, não sei, gostava de ter, não sei se o próprio... A verdadeira influência da medida. Se o próprio INE já divulgou sobre isso, se divulgou, não tive acesso. Mas pronto, tem essa medida, mas... E quantas habitações novas o Estado pôs à disposição? Nós vemos muitos edifícios que
pertencem ao Estado ou a questões sociais? Porquê que não são postos à disposição do povo? Podem pôr um teto de uma renda máxima. Não estou a dizer que todas as casas têm que ter uma renda máxima, claro, não. Os privados cada um a assumir o seu. Mas porquê não pegam nesses edifícios e tornam habitacionais, com uma renda fixa a nível estadual, e depois, todos os outros à volta podem-se guiar por esses preços, mais ou menos o que for. Mas não vem mais disposição. Porque não se cria mais, porque não incentiva mais a construção civil. É uma das medidas. Temos construção civil, temos que ter preços regulados. Temos que dar medidas de permitir que, ao baixar o IVA, consiga-se baixar, mas também controlar quem constrói, com a redução do IVA, não pega isso para aumentar o preço da casa para ter mais lucro. Não, tem que haver um controle sobre isso. Tem que haver mais habitação, tem que oferecer mais habitação para os jovens, e não só para os jovens, falamos muito dos jovens, mas há várias famílias mais velhas que não têm essas condições. Então temos que aumentar a oferta. E só quando a oferta conseguir estar ao nível da procura, que nunca vai estar, mas pronto, aumentar, aí vamos conseguir ter preços mais acessíveis. Enquanto isso, e criar mais incentivos à habitação. E acho que gasta-se tanto dinheiro das coisas que se podem ser muitas vezes canalizados para estes investimentos, ou para patrocinar, ou para alavancar a capacidade das pessoas de terem dinheiro, ou gerar riqueza para poder suportar. E há pouco falámos... Se as pessoas gerarem riqueza e conseguirem suportar, ótimo. Se tiverem dinheiro para pagar os 800, 900 euros e viverem bem, ótimo, a economia vai crescer mais. Mas tem que arranjar uma forma. Então, passa por uma educação financeira. As pessoas têm que conseguir gerar riqueza. E o Estado tem que promover que as pessoas consigam gerar riqueza. Há pouco estávamos a falar sobre pensar em estratégias a longo prazo. E nunca há 4 anos uma legislatura. Exatamente, não a pensar daqui a 4 anos tem que agradar com uma medida eleitoral muito bonita. Exatamente. Não, tem que pensar, e a própria sociedade tem que pensar, nós temos que pensar a longo prazo. Nós temos um governo agora, tem que pensar daqui a 5, 10, 15 anos, porque as mudanças ocorrem de geração em geração. Por isso, a própria sociedade tem que acompanhar isso. E o problema que me tinha referido, as pessoas estão tão cansadas de promessas não cumpridas que quando vem uma nova promessa, então vamos mudar. Querem já para o imediato. É normal, acaba por ser... Têm sede. Mas também há muito aquela necessidade da sociedade hoje em dia de querer o agora, né? Queremos tudo agora, queremos feito agora. Sem esperar. Mas também vem muito também disso, do que nos é incutido e daquilo que não é cumprido. Exatamente. E, Elson, aqui continuando nesta... linha de pensamento face à solução. Que soluções sustentáveis é que tu consideras que poderiam ser tomadas para promover esta habitação mais sustentável, mais acessível a toda a população? Lá está, foi mencionado e abordado primeiro gerar riqueza, porque com mais riqueza aí a população começa a aumentar o poderio financeiro, e aumentando o poderio financeiro aí é mais fácil regular o tabelamento de preços. Como foi bem referido também, a construção de mais habitação, porque quando se constrói mais habitação gera-se emprego, há fluxo de dinheiro, vai-se mexendo, vai gerando riqueza, e assim a população também vai conseguindo ter mais capacidade para conseguir suportar os preços. Também fazer um tabelamento de preços, não ser muito exacerbado, que vai fora do que a população consegue pagar, e também, mas principalmente nessa questão, na gerência das taxas e impostos associados à habitação, porque isso muitas das vezes, e não muitas das vezes, é um dos principais fatores que faz com que muita gente não consiga ter habitação. Por quê? Porque não só tem que pagar o valor fixo, mas também tem que pagar tudo o que é acrescentado, todas as taxas, todos os juros associados. Às vezes precisou de um empréstimo bancário para pagar a casa que já tem os seus juros associados e por aí vai. Sem contar as próprias taxas que tens de pagar ao Estado para a habitação. E isso tudo afeta. Exatamente. E eu queria que vocês, em segundos, como se costuma dizer, pudessem concluir este tema de maneira a promover uma ação de quem nos está a assistir e também pensar a longo prazo, não pensar só para agora, não pensar eu estou a ser afetado, mas também futuramente a próxima geração está a ser afetada. Que conselho é que tu dirias, Nuno? Já acho que temos que começar mais o conceito para dar às pessoas, temos que começar a pensar em cima, né? Claro, tem que haver um trabalho de ambas as partes, tanto da população como de quem governa. Né? Quem governa, já falamos muito também da questão de promover essa oferta. E a própria sociedade também a própria sociedade conseguir aprender, a própria sociedade procurar saber mais de literacia financeira, para poder começar a gerar riqueza. E ao gerar riqueza consegue
promover, como o Nelson disse, acho que o Nelson, desculpa. E promover isso, então acho que temos que conseguir a sociedade saber esperar, saber perceber e ser exigente com quem governa. Saber cobrar aquilo que foi prometido e que não foi. Saber os direitos, como a doutora Luísa falou, da Constituição. É isso que podemos exigir, ok, a Constituição diz isto, então nós podemos exigir que nos seja fornecido tais direitos, ou satisfeitos tais direitos que o Governo tem para connosco, o Estado. Exato. Muito obrigado mais uma vez, Elson, não Nelson, Elson e Nuno, pela vossa contribuição. Acredito lá em casa foi uma mais-valia, como certamente todos os programas têm sido. Quero convidar a acompanharem-nos no YouTube, no Instagram e no TikTok. E assistimos o próximo programa, onde eu espero por vocês. Até lá.